Oi Libra, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Jéssica. Vamos para mais uma leitura Libra. Qual é a mensagem tarô para Libra? Pajem de Ouros. As de Paus. Seis de Copas. Eu sinto essa energia desse Pajem de Ouros como alguém que finalmente aprendeu alguma coisa, finalmente entendeu alguma coisa. Parece que tem alguém aqui, não sei se é você que está assim, se é alguém que está conectado a você. É como se a pessoa tivesse assim, finalmente entendi algo. Através desse entendimento, desse conhecimento que eu tenho, eu consigo materializar, manifestar aqui. Porque o Pajem de Ouros, ele está aprendendo a se tornar um Rei de Ouros, então ele está aprendendo a materializar, criar na matéria aquilo que ele deseja, trazer do espírito para a matéria. Por isso que o naipe de Ouros é o último naipe do tarô dos arcanos menores, né? Que é quando a pessoa ela aprende a ter maestria em todos os outros âmbitos da vida dela, por último ela vai ter no naipe de Ouros. E o Ouros é manifestação, criar matéria. Então tudo aquilo que você traz lá do teu inconsciente, por um desejo, por uma vontade, por um sentimento, e que você tendo o domínio de entender como é que funcionam essas forças, você consegue manifestar na matéria. E alguém está finalmente entendendo um poder aqui, que eu acredito que seja um poder de manifestação, as de paus, né? Não basta só desejar algo, né? Eu tenho que estar num equilíbrio perfeito para acontecer alguma coisa aqui. Em mim eu tenho que estar na vibração e no equilíbrio para isso acontecer. É como se essa pessoa ela tivesse percebendo a alquimia perfeita ela tem uma moeda de ouros ali, né? Só que na verdade essa moeda ela tem o símbolo do yin e do yang, tá? Então essa pessoa ela está tendo a consciência de que criar matéria, né? Materializar aqui algo tem a ver com o equilíbrio dessas forças, a alquimia perfeita do masculino e do feminino, do yin e do yang, né? A alquimia perfeita do que eu sinto e ao mesmo tempo do que eu manifesto como ações. Só que aqui não tem a ver só com o exterior, tem a ver com uma forma de encontrar um equilíbrio interno. É como se esse equilíbrio estivesse lá dentro da pessoa. Eu não sei como explicar isso para vocês. Porque aqui me parece que é uma pessoa que ela pode ter um alto nível de conhecimento de alquimia, né? E de criação, né? Criadores, magos, alquimistas. Aprendi a manifestar os meus desejos, aprendi a manifestar os meus sonhos. Agora eu sei como é que aqui essa pessoa ela manifesta o que ela quiser. Claro que assim, uma das lições do alquimista, né, que ele vai aprender ao longo do processo dele de aprender a manifestar, é que ele acaba manifestando tudo o que ele quer. Só que nem sempre o que ele quer acaba sendo bom para ele. E aí esse processo ele leva ele a um autoconhecimento, para ele aprender que ele tem o poder de manifestar, mas que nem tudo o que ele deseja acaba sendo bom para ele, né? Nem tudo que ele manifesta acaba sendo bom para ele. Às vezes você insiste tanto em manifestar alguém ou algo, quando você manifesta, não era como você idealizou, não era o que você imaginou, mas o teu poder de manifestação estava ali, você fez a coisa acontecer, né? Alguém aqui aprendeu a manifestar os seus desejos.
Só que tem muito a ver com um estado interno que a pessoa primeiro alcança, é um estado de consciência, tá? É um estado de consciência. E o resto vem como consequência. Interessante aqui. Aqui essa energia do Yin e do Yang, ela me trouxe muito aquele aspecto ânima e ânimos, sabe? Que é uma psicologia junguiana, né? Que fala que todos nós temos o nosso gêmeo interno, tá? Então seria o equivalente a mim, só que num oposto complementar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, como é que acontece comigo, né? Eu sou uma mulher, né? Eu sou uma mulher, me identifico como uma mulher, enfim, não sei se tem essa questão de gênero, mas enfim, né? O que eu expresso para o mundo? Eu expresso para o mundo o meu feminino. Eu estou expressando para o mundo o meu feminino, independente de eu ser homem ou mulher, mas para o mundo eu expresso o meu feminino. As pessoas me enxergam como algo feminino, né? Por quê? Porque o que eu expresso, o que está no meu exterior, o que está no meu consciente é o feminino. Eu estou consciente de que eu sou mulher, né? Ou que eu sou feminina. Mas o que é que eu não estou consciente do que eu sou? Que eu sou masculina também, porque o ser ele é andrógeno, né? Eu tenho uma parte minha que também tem essa complementariedade, porque tudo no universo tem o seu oposto complementar. Quente, frio, bom, ruim, né? Por aí vai. Então, se eu não perceber que dentro de mim existe uma parte complementar a mim, então eu, como sou mulher e expresso para fora uma mulher, significa que dentro de mim o meu inconsciente ele é masculino. Eu como se eu tivesse um homem dentro de mim inconsciente. Só que se eu não tenho uma relação boa com esse homem, devido às minhas experiências com o masculino, esse homem inconsciente dentro de mim, ele vai ser o meu lado sombra que vai acabar me atrapalhando até que eu encontre ele e faça as pazes com ele. Faço uma integração do meu oposto complementar, do meu feminino e do meu masculino, tá? Então eu sei que eu sou essa energia e dentro de mim eu tenho, né, o ânimos, que seria o meu masculino interior, né? Se eu tenho uma relação boa com ele, consequentemente terei boas relações com o masculino que tem fora de mim, porque o masculino dentro de mim está equilibrado, ele foi integrado. Ele não é uma parte minha que eu não estou atenta a ele, né? Isso acontece também se for uma pessoa, né, que exterioriza para fora o masculino, tá? Independente de ser homem ou mulher também. A pessoa, ela exterioriza para fora o masculino. As pessoas percebem como uma pessoa, de repente, mais fria, não tão emocional, mais racional, né? Enfim, a energia do masculino, ela é uma, né? Mas qual é o que está interno naquela energia de alguém que externaliza o masculino, tá? Internamente, ele tem aquele oposto complementar, que seria um feminino inconsciente. A pessoa por fora ela até pode ter comportamentos e agir de uma forma racional, mas por dentro ela tem inconscientemente, ou seja, ela não percebe isso, um emocional, que seria ânima, né? Que seria a energia feminina, a contraparte feminina. Só que essa pessoa mal resolvida com esse feminino interno, que são, por exemplo, pessoas que têm energia muito forte masculina, mas que negam o feminino que tem dentro de si, não sabem lidar com as emoções de uma forma profunda, vão externalizar esse feminino, ou seja, emoções, né, em que a pessoa não sabe lidar. Por isso que tanta pessoa que se identifica com essa energia masculina por fora, né, tem aquela questão de não ter o controle das emoções, né? Faço o que eu tô sentindo, eu tenho que fazer. Eu não consigo ter o controle das minhas emoções, porque o meu inconsciente, ele é emocional e eu não tenho o hábito de lidar com esse emocional profundo. Então, por mais que eu seja e haja de uma forma racional, externalize meu racional, o meu inconsciente, que eu não tô tendo consciência, é extremamente emocional e imaturo e não sabe lidar com as emoções, né? Então, como é que faz o ser se tornar completo? Quando ele entende que aquilo que ele exterioriza, ele conhece muito bem de si, que é o lado luz dele, né? O sol, digamos assim. Mas e a lua, o que está inconsciente, né? E o que está lá dentro que ele não conhece? Então, toda pessoa que se exterioriza para fora como um feminino, digamos assim, teria que olhar para dentro de si, por isso vem o autoconhecimento, para fazer as pazes e conhecer esse masculino interior, e vice-versa. Toda pessoa que exterioriza para fora este feminino, né, aliás, esse masculino, tá, deveria olhar para dentro e perceber a parte feminina que tem dentro de si. E que não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com entender que nós somos seres andrógenos, somos completos dentro de nós, essa integração do princípio universal, de que tudo tem a sua polaridade oposta, né? E que contém essa polaridade oposta dentro de tudo, entende?
Então, se uma pessoa ela exterioriza muito o feminino, tá? Ela pode ser uma pessoa bastante emotiva, amorosa, né? Possivelmente uma pessoa acolhedora que tem a tendência muito a olhar para o outro, tá? E qual é a tendência que ela precisa aprender? Ela olhar para esse masculino e fazer as pazes com ele. Ela tem que... o masculino no lado sombra, né? Se a pessoa estiver nesse masculino no lado sombra, ela vai ter um masculino que vai acabar trazendo para esse feminino uma dificuldade de lidar com o lado lúdico e de tomar atitudes racionais. Entende? Porque ela vai ficar muito presa ao feminino na idealização, que é o subjetivo do feminino, e não vai conseguir pensar de uma forma muito racional. Então o masculino, essa energia masculina interna da mulher, ao invés de trazer para ela clareza, que seria o sol interno da mulher, o sol masculino, né? Vai trazer para ela, tá, um monte de teorias loucas que não tem nada a ver com o que é de fato dela. E ela vai ter que fazer esse processo de se tornar uma pessoa que enxerga a luz. O feminino busca a luz interior, a consciência, o despertar da consciência, como se o feminino lhe buscasse, né, o espírito dentro dela, porque seria, né, a consciência do Criador. Por isso que o feminino ele olha para dentro, né? Só que a força que seria masculina, né, exterior, ela teria que olhar para dentro, para a feminina interior, que seria a energia da alma. Enquanto a masculina é o espírito, o feminino seria a alma, né? Então, essa pessoa que exterioriza o masculino teria que olhar para dentro e perceber as emoções, as oscilações de emoções, para aprender a lidar com as próprias emoções, que muitas das vezes são negadas ou negligenciadas, né? E fica nessa busca exterior de prazeres, porque o prazer ele remete às emoções que não são resolvidas, entende? Esse masculino, então, teria que amadurecer, essa energia que exterioriza o masculino teria que amadurecer o feminino interno, que seria amadurecer as emoções. Então, o masculino exterior, ele tem muita tendência de ser pessoas extremamente egoístas e imaturas, porque não pensam nos outros, porque são como se fossem crianças, precisam amadurecer as emoções, entende? Nós temos essa necessidade de perceber esse equilíbrio. Quando a pessoa ela busca dentro dela aquilo que falta de complementariedade dentro dela, ela vai se equilibrando e ela para de colocar para fora, projetar para fora, tá? Criar, inclusive materializar situações em desequilíbrio. Tá? Então, se a gente está falando aqui da vida afetiva, por exemplo, se eu tiver dentro de mim o meu masculino mal resolvido, eu vou projetar para fora toda a crença negativa que eu tenho sobre o masculino. Então, se eu acredito que o homem não presta, que o homem é isso, que o homem é aquilo, eu vou sempre projetar isso para fora, né? Porque eu estou em guerra com esse masculino interno. E aí eu tenho a tendência a atrair homens que vão comprovar aquilo que eu acredito. Entende? É uma coisa muito complexa, tá? A mesma coisa quando é a pessoa que projeta o masculino para fora, mas que não tem a capacidade de olhar para as próprias emoções e se equilibrar, tá? A pessoa tem a tendência, então, a projetar esse feminino para fora, buscando nesse feminino a figura materna, né? Que é a figura de nutrição. Então, busca o feminino para ser a mãe, para cuidar da pessoa, sendo que a pessoa ela precisa aprender a gerir com as próprias emoções e se tornar uma pessoa mais autossuficiente, né? Então, sempre nessa busca do cordão umbilical exterior, tá? É uma coisa muito complexa, mas é para entender que a gente não consegue manifestar uma coisa diferente do lado de fora se a gente não entender o que precisa ser equilibrado e resolvido aqui dentro. E aqui parece que alguém tomou a consciência da capacidade que tem de manifestar. De manifestar não só coisas no exterior, mas de repente de manifestar oportunidades ali, né? Até dentro da vida afetiva, onde a pessoa percebe, tá, agora eu trabalhei essa questão interna dentro de mim, estou equilibrada, estou nessa vibração de consciência, onde eu integrei esses dois lados, né? E isso é um poder muito grande de manifestação. Esse equilíbrio perfeito interno coloca as coisas no externo equilibradas também, né? É uma energia de muita maturidade, inclusive de muita capacidade de manifestação aqui, como eu digo, não é para todo mundo esse poder, porque esse poder não tem a ver só com manifestei, tem a ver com compreender como manifestar, né? Compreender como é que isso funciona mesmo na prática e fazer acontecer. E entender qual é a vibração interior que a pessoa precisa estar para manifestar aquilo. Fala desses 6 de copas aqui. 7 de paus. Desejos que estavam bloqueados, né? Sonhos que estavam bloqueados. Rei de copas, 2 de copas e 5 de espadas.
sonhos que estavam bloqueados por causa da necessidade de um amadurecimento aqui, a nível emocional. Rei de Copas, cura emocional. Alguém passou por uma cura emocional muito grande aqui. 2 de Copas e Rei de Copas. Talvez essa cura tenha vindo através de conexões afetivas, né? 5 de Espadas. Essa carta fala sobre se sentir rendido, estar rendido quando você perde uma luta, né? Teve alguém aqui que passou por uma situação afetiva, um 2 de Copas, então possivelmente uma situação onde teve um envolvimento bem profundo com a outra pessoa, tá? Realmente tinha sentimentos, tinha envolvimento. Mas talvez não tinha amadurecimento emocional. E só que essa situação ela desencadeou, né, uma busca, principalmente eu acho que desse Pajem de Ouros, que eu acredito que seja você também, Libra, por uma cura a nível emocional, né? Então teve alguém aqui que possivelmente mergulhou nas emoções, né? Olhou para dentro mesmo, tá? Para trabalhar essa questão mais intuitiva aqui, para trabalhar as emoções, para fazer cura. E tem um 5 de Espadas aqui, veio meio que num processo de, não digo desistência, mas veio num processo de aceitação. Eu acho que você teve uma conexão aqui com alguém e que você queria que isso desse certo. Você só queria que isso desse certo, entende? Só que isso, por algum motivo, não deu. E você continuou insistindo, lutando, batalhando. Aqui é alguém que pode ter, porque o 5 de Espadas, né? Talvez você pode ter lutado muito por isso e foi uma vitória sem honra, porque você não ganhou foi nada aqui. Quer dizer, não é bem assim, tá? Tudo isso te levou a um processo de cura emocional e também de aprender a manifestar. Então não foi uma vitória sem honra 100%, mas no que tange, né, no que diz respeito a essa conexão, parece que você lutou muito aqui por algo. É que o alquimista, né? O alquimista, ele transforma chumbo em ouro. Isso significa que não existe situação boa ou ruim para o alquimista. Isso é uma ilusão do ego. Porque o alquimista, ele consegue transformar qualquer coisa em algo bom. Ele pode ter até tido uma perda, que é o que eu vou falar aqui. Mas ele teve muitos ganhos, porque o tempo dele nunca é desperdiçado. Ele está sempre, fazendo alguma coisa com aquilo que ele está ganhando, mesmo que seja algo negativo, tá? É tipo um Conde de Monte Cristo aqui. Então teve perdas de um lado, mas teve ganhos do outro. Não é, um alquimista, ele não é uma vítima. Ele sabe que tudo que ele recebe, ele pode transformar. Aqui é alguém que, por mais que tenha passado uma situação difícil, a pessoa ganhou força emocional, a pessoa se transformou, passou por cura, começou numa relação, e foi uma relação que trouxe muita sabotagem. E eu vejo assim, acho que você, se você for esse Pajem de Ouros, você lutou, e foi vitória sem honra porque você ganhou, porque você amadureceu muito, porque você se curou aqui emocionalmente. Possivelmente você é uma pessoa que deve ter se curado até da dependência emocional aqui, né? Você deve ter se tornado uma pessoa que sabe manifestar, deve ter manifestado várias coisas, ou está manifestando várias coisas na própria vida, né? Não é uma pessoa que a vida está parada, é uma pessoa que aprendeu como é que funcionam as leis do universo, não fica só no mundo de Bob, né? Faz a coisa acontecer. Só que tem uma pessoa, uma situação aqui que você viveu, que você lutou por isso, né? Você achava que conseguia. E aí chegou o momento em que você lutou e que você foi... o defeito fala como se fosse assim, eu fui vencido pela pessoa. Até esses tempos uma pessoa comentou, né? Jéssica, essa pessoa, ela insistiu tanto para me convencer, né? De que ela não era boa para mim, ele não era bom para mim, que eu acabei acreditando, né? Aceitando. Ou seja, lutou tanto, que chegou um momento que a pessoa falou, bandeira branca, eu desisti, você venceu. Não quer o meu amor, não quer a minha relação, não quer a minha dedicação, não quer, então você venceu. Entende? E eu acho que esse momento onde você soltou a bandeira e você falou você venceu, foi onde você olhou para você
Eu acho que todo esse percurso você já estava olhando para você, mas eu acho que aqui foi onde você olhou para você, porque aí você não tinha mais nada externo a você, né? Você ainda tinha essa conexão que você lutava. Mas quando você finalmente foi vencido por essa pessoa, ou vencida por essa conexão, né? Foi onde você se rendeu. Aqui teve um processo de rendição. Eu me rendo, eu desisto. Eu solto a corda. Aquilo que eu estava fazendo força, eu paro de fazer. Aquilo que eu estava forçando, que eu estava lutando, eu solto. É um fardo que eu jogo aqui e que eu paro de forçar, né? Porque eu acho que você lutou tanto que já se tornou algo do ego, já não era algo mais teu, sabe? Já acabou se transformando uma coisa meio que até sombra, porque não era mais saudável, talvez, aqui. Você desistiu e você falou, então tá. Então eu vou olhar pra mim aqui. E eu acho que foi por isso que você deve ter feito essa busca interior, tá? Porque essa questão ficou muito forte pra mim, tá? Depois que pesquisa aí, ânimos, tá? Pra você entender o que eu quis dizer aqui, porque eu acho que... Mas não sei, né? O que mais aqui para Libra? 3 de paus. Aqui com certeza você ganhou uma virtude, não? Um novo poder. É que eu acho que, sim, ó, você sempre teve essa energia de olhar para fora, né, Libra? Libra tem um pouco disso, né? Porque Libra, ele é diplomata, né? Não quer que ninguém fique triste, todo mundo tem que estar bem, não pode ficar... Ninguém pode, né? Se vê uma pessoa já triste, putz, Libra gosta de ver que tá tudo em ordem, pelo menos, tá tudo equilibrado, não gosta de caos nem confusão. Na teoria é assim, né? Não quero dizer que Libra não tem lado sombra, porque tem também. Aí tu pega uma situação em que tu sempre olhou para fora, porque tu sempre foi essa pessoa diplomática, né? Sempre pensando em tudo, em todos, né? Mediando a coisa ali para não dar problema. Aí ficou lutando aqui por uma pessoa, começou a olhar para você, se transformar, né? Se curar, se rendeu. E aí eu acho que nesse momento foi assim, o momento em que eu parei de olhar para o exterior. Parei de buscar, de repente, fora de mim, o masculino que eu tinha que encontrar dentro de mim. Ou o feminino que eu tinha que encontrar dentro de mim primeiro. Que é o que eu disse aqui. Eu olhei, fiz as pazes com essa energia, conheci. Agora eu entendi o poder que eu tenho quando eu integro, né? O feminino e o masculino dentro de mim. Quando eu faço as pazes com essa força que me traz, inclusive, tá? Como eu falei, consciência. Se você expressa o feminino para fora e você integrou o masculino, você encontrou o acesso da consciência do Criador. Você não precisa mais de buscas externas, porque você tem uma ponte com a sabedoria, tá? Com o Criador, com o sol interior. Por isso que as mulheres, elas sempre foram, né, em muitas culturas, grandes sacerdotisas, porque elas tinham essa capacidade de internamente se conectar com o Criador. Se você já externaliza o masculino, entende? Você tem esse poder de olhar para dentro e perceber a maturidade do feminino, de responsabilidade para conseguir se libertar das tuas paixões, porque o masculino, quando ele não está amadurecido, ele é uma infinita busca por prazer exterior e validação exterior, tá? Até que ele encontre essa nutrição e essa validação dentro dele, ele para de buscar essa validação. Por isso que muitas energias masculinas, elas gostam de chamar atenção, tem aquela coisa de narcisismo, né? Não que a mulher não tenha, a mulher pode ter essa energia também, tá? Como eu falei, aqui não tem a ver com... Você está entendendo, né? Então, ele busca essa nutrição para esse amadurecimento, para entender que ele pode, sim, criar raízes, né? E manifestar maturidade, responsabilidade. Por isso que a energia masculina, ela tende muito a, quando ela amadurece espiritualmente, ela tende muito a aprender a se restringir do prazer. Muitos homens, quando eles evoluem espiritualmente, ou energias masculinas, né, eles se desafiam todos os dias, né, em se afastar do prazer, de tudo aquilo que traz muito prazer para eles, né, e buscarem desafios onde eles vão estar desenvolvendo a força, tá? Então, aqui tem uma pessoa que tem maturidade, compromisso, responsabilidade. Ela sai aqui de uma imaturidade infantil, de uma vida infantil, tá?
Bom, qual é o conselho final aqui, então, para Libra? O que Libra tem que entender? Rainha de Ouros, ó. Página de Ouros para Rainha de Ouros. É mole o que mais? Da Princesa de Ouros para Rainha de Ouros, né? E agora é assim, tá? Agora em diante, teu caminho é você materializando tudo aquilo que você vem desejando, né? Porque agora você conseguiu integrar isso dentro de ti. Significa que você não tem essa necessidade do exterior. Aqui é uma pessoa que é extremamente autossuficiente, tá? Independente de você ser homem ou mulher, você é extremamente autossuficiente. Então você não precisa buscar nada fora de você, né? Nem um masculino, nem um feminino fora de você. Não que você não venha a ter. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas não existe mais essa necessidade, tá? Que foi uma cura. Aconteceu uma cura emocional mesmo, tá? Rei de copas aqui na mesa. E agora só tem coisas boas para se materializarem para ti, tá bem, Libra? Essa é a mensagem. Um beijo. Até as próximas.